O segundo ponto é a falta de comprometimento. Mas só o parênteses. É importante a gente entender que, concordando ou não concordando sobre desabafar, o que nós estamos falando tem um ambiente seguro para o seu parceiro Sim, viver o sim. que ele precisa viver do seu lado. Sabe? Se seu parceiro estiver vivendo um momento, seja lá o qual for, né, o que eu acho que é convidativo, ele sentir que o melhor lugar para viver isso é do seu lado. Eu acho que essa que é a principal reflexão. O segundo inimigo silencioso é a falta de comprometimento. E quando fala falta de comprometimento, né, as pessoas às vezes generalizam e falam, não, eu sou comprometido na relação. Né? Só que a gente queria trazer alguns detalhes para você avaliar esse comprometimento real. É entender esse compromisso e esse alinhamento para as metas de vida, para os valores, para os sonhos, porque esses são os inimigos silenciosos. Sim, eu fico pensando, por exemplo, na hora de ter filhos, né? A gente está nesse projeto aí que a gente decidiu que quer ter filho. Só para quem não conhece, eu tenho o Cacaio, que já está com 19 anos. Ele é meu filho e Vini é padrasto dele. Inclusive, a gente já gravou um episódio do podcast com o pai do Cacaio, porque a gente tem uma relação muito legal. Se você não viu, corre lá para ver. E agora que a gente decidiu que quer ter um filho nosso, eu fico pensando, né? Se a gente não tivesse tido esse alinhamento, estamos querendo ter filho mesmo, mas estamos comprometidos de verdade? Porque o que é se comprometer a ter filho? O menino vai chorar de madrugada, vai ter que ensinar para casa, vai ter que levar na escola, buscar na escola. Se o parceiro não está comprometido, o outro fica sobrecarregado. Então, a falta de comprometimento gera muita sobrecarga no outro. Então, eu acredito que para a gente é muito importante a gente alinhar as expectativas, alinhar o limite de cada um, alinhar o que cada um tem que fazer para que nenhum se sinta sobrecarregado, né? E por isso que a gente todo episódio fala de comunicação, que ele está super comprometido, ele me pediu em casamento, mas qual é a visão dele de um casamento? Porque isso que a Ana falou sobre ter filho, né? Isso é um abandono. Porque a pessoa depois ela vai estar lá criando um filho e falando o seguinte, eu fui enganado. Ele queria fazer um filho, mas ele não queria ter um filho. Ele queria ter um filho, mas ele não queria ter a responsabilidade de ter um filho. Ele queria ser pai, ele queria a parte boa de ser pai. Ou ele tinha uma visão diferente da sua. Né? Então, ele super apoia meus sonhos, né, profissionais. Apoia, sabe? Amanhã, se você vira para ele e fala assim, olha, acho melhor a gente não ter o segundo filho porque eu quero muito esse sonho na minha carreira, como é que está essa conversa? Né? Então, o comprometimento é justamente com o destino, onde vocês querem chegar, isso está alinhado? E, depois disso estando alinhado, a entrega de cada um para que isso aconteça, ela está sendo feita? E, às vezes, na prática, não está. Às vezes, as pessoas têm um discurso diferente do que elas vão ter como atitudes com relação àquilo. E, principalmente, nos nossos olhos, por causa da nossa expectativa e do que a gente entendeu pelo que ela tinha se comprometido a fazer. Então, isso é muito sério, né? Porque comprometimento fala sobre sonhos, sobre realização. Então, quando a gente construiu aqui o Mundo Mágico, né? Eu sei que vocês não estão conseguindo ver, mas lá no Instagram a gente mostra ele todo. É um puto investimento, era um sonho nosso. Então, será que a gente está disposto a pagar o preço? Porque olhar o projeto e falar, nossa, uau, vamos fazer, é maravilhoso. Mas são 2 anos de obra, né? A gente vai completar agora 2 anos de obra. Se a gente não tivesse comprometido com o processo, o resultado não viria. Então, quando a gente fala de comprometimento, é muito mais sobre você estar comprometido com o processo do que com o resultado. Porque o resultado é maravilhoso na hora que chega, mas o processo é que é dolorido. O processo é que te faz, talvez, desistir. Ou o processo é que mostra quem você realmente é. E aí, começa a olhar, como sempre, para você mesmo e entender o seu comprometimento com as metas, sonhos, objetivos e valores que vocês combinaram. Então, às vezes, vocês estão super comprometidos com o sonho da casa nova, mas você continua extremamente responsável com o dinheiro. Às vezes, você está nesse mesmo comprometimento, né, que é importante botar aspas nisso, mas você não busca o crescimento profissional para que esse sonho possa acontecer.
sabe? E vice-versa. Só que o importante, como sempre a gente fala, a gente não fez um podcast ou a gente não criou o Para Dois Serem Um para as pessoas acharem defeitos nos maridos, namorados, esposas. A gente fez para a gente refletir sobre as nossas atitudes. Porque se você quer ter alguém mais comprometido do seu lado, seja mais comprometido. Nossa, foi muito bom você falar isso.